Senhora, a segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, nós vamos ler os 17 primeiros versos, a segunda epístola, na verdade o capítulo 2, né, que é de 1 a 17, que trata sobre a vinda do Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso número 17. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que falei, de segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela manifestação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos fazer mais uma oração nesse instante? Ó Deus de amor, Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra, te damos graças pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida e clamamos para que o Senhor nos ilumine e ao mesmo tempo nos edifique mediante a ação poderosa do Senhor em nós, inclinando o nosso coração, inclinando a nossa mente ao conhecimento pleno das Escrituras, para que sejamos achados íntegros e irrepreensíveis, crescendo na graça, no conhecimento, e assim vivendo de modo santo, piedoso e obediente. Que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e que a Tua graça continue sobre nós, todos nós, aqueles que aqui estão nesse lugar e todos aqueles que estão nos acompanhando também, ó Deus, através da internet. Que a graça do Senhor nos alcance a todos,
e que o Senhor nos edifique para o nosso próprio bem, para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para o Teu louvor e para o bem dos meus irmãos e minhas irmãs. É o que nós clamamos também em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, quando nós olhamos aqui para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses e iniciamos a leitura do capítulo 2, quando ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele já deixa de claro que está tratando sobre as questões da escatologia, dos estudos dos últimos dias. Ele está, obviamente, falando da segunda vinda de Jesus. E quando nós observamos o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda, sobre as promessas de Jesus, da volta, do retorno, do dia final, sobre a questão do juízo, esse assunto é um assunto que muitas vezes traz temor para muita gente. Tem pessoas que não querem ouvir, né? Nós mesmos temos uma experiência lá em Jabuticabal, os irmãos de Jabuticabal nos lembram isso. Quando nós começamos a estudar Apocalipse, tinha um jovem que nos acompanhava lá, né, Samuel. Ele deixou de ir na igreja porque ele não queria saber das coisas do fim, porque estava dando medo. Então tem gente que sente aversão, né? Essa questão, grande tribulação, as dificuldades, os sinais dos tempos, o aparecimento do inimigo, o período da apostasia, isso dá medo em muita gente, por isso tem gente que não gosta de estudar. Por outro lado, aqueles que já conhecem o que realmente a palavra de Deus ensina, estão seguros na soberania e na promessa de Deus, esses, como diz o próprio Senhor Jesus, né, vendo essas coisas acontecer, eles se exultam, se alegram, porque sabem que o dia do Senhor se aproxima. Então, falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele é, ao mesmo tempo, assustador para alguns, mas maravilhoso para todos aqueles que já estão em Cristo Jesus. E é nesse sentido, então, que Paulo aqui, na segunda epístola, vai tratar, na segunda epístola aos Tessalonicenses, vai tratar desse assunto, mostrando e reforçando para eles algo que ele já havia trabalhado e tratado no dia a dia. Quando você dá uma olhadinha aqui, nos versos iniciais, né, ele mesmo diz que enquanto estava ali, ele mesmo já havia tratado desse assunto com os de Tessalônica, e que eles deveriam então estar atentos, porque algumas questões teriam que acontecer antes da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Ele vai dizer no verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, sem que antes, ou sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade ou filho da perdição. E ele diz no verso 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora então sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então ele já havia tratado disso com a igreja de Tessalônica, e agora estava reforçando os ensinos para que a igreja estivesse atenta e tomasse cuidado para não sair ludibriada, seja por espírito, seja por palavra, seja por epístola, mesmo que essa epístola, essa carta, supostamente tenha sido escrita pelo apóstolo, como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Então, o objetivo de Paulo é dizer para a igreja permanecer firme, que ainda haveria algumas fases para serem cumpridas antes da vinda de Jesus, na nossa reunião com eles, e que eles deveriam então estar ali firmados nas promessas e atentos a tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse sentido, então, é que nós vemos o apóstolo Paulo falar e chamar a atenção aqui sobre algumas posturas que os crentes deveriam ter durante esse período de espera. É como se ele respondesse assim: Paulo, como que eu devo viver como crente até Jesus voltar? O que vai acontecer até a volta de Jesus? E qual que deve ser a minha postura
até o dia da volta, até o dia do fim dos tempos. O que eu faço? Faço nada? Faço alguma coisa? Nós já vimos aqui, lemos aqui, que o apóstolo Pedro também fala desse assunto e já pontuou ali algumas práticas que deveríamos, algumas posturas que deveríamos ter até o dia final, né? Agirmos em santo procedimento, em piedade, em obediência, cumprindo, né, apressando a vida do Senhor, vivendo de modo irrepreensível, de modo imaculado e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse tema, nós vemos que tanto Pedro, como Paulo aqui, e o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, lá em Mateus 24 a 26, traz uma série de posturas que devemos colocar em prática no nosso dia a dia até a volta de Cristo. Paulo sintetiza, e é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O tema é as posturas cristãs durante a espera para o fim dos tempos. O que eu tenho que agir, como que eu tenho que viver até Jesus voltar? É isso. A primeira coisa que nós precisamos ter, que Paulo sintetiza aqui, é equilíbrio na fé. Se você for dar ouvidos a tudo aquilo que se fala por aí, a todas as revelações contemporâneas a respeito do tempo do fim, você vai ficar louco. Ainda mais porque as pessoas que desprezam o fim do período revelacional, então vão chegar e dizer: ó, Deus me revelou. Que aí eles vão trazer uma série de novas promessas, de novas revelações, que conduzem o povo a seguir caminhos tortuosos. Então, a primeira postura que o cristão deve ter nesse período de espera, até a vinda do fim dos tempos, ou até a vinda do Senhor, é equilíbrio na fé. Veja o que diz aí do verso 2 em diante. Expressões como: não vos demoveis da vossa mente, nem vos perturbeis. Verso 3: ninguém de modo nenhum vos engane. E como o verso 5, né? Recordai-vos daquilo que eu vos disse, estando ainda com vocês. Ou seja, todas essas expressões de Paulo, esses imperativos de Paulo, apontam para o fato: olha, mantenham-se em equilíbrio da fé. Não permitam, não demovais, não perturbeis. Ele diz: quer por espírito, quer por ensino. Nós já falamos que o termo espírito aqui aponta, é o mesmo que João usa na primeira carta, que você deve provar os espíritos, porque o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. Ele não está falando para você correr atrás de alguém endemoniado e fazer uma entrevista com ele, né? Alguém que tem demônio, você confessa que Jesus veio em carne? O diabo vai falar que Jesus veio em carne, porque o diabo sabe quem veio. O que João está dizendo ali para você julgar os espíritos é julgar o ensino, julgar a revelação. E Paulo usa dessa mesma ideia. Então, não demovais da vossa mente, mesmo que alguém traga um ensino diferente, ou traga um espírito de ensino diferente, ou traga uma revelação diferente, porque a volta de Jesus já foi dita pelo próprio Cristo, dos sinais que tem que se cumprir, já foi revelado no Apocalipse, detalhes preciosos nos últimos tempos, e agora o próprio apóstolo Paulo chama a atenção para algumas dessas questões. Então, a primeira postura que você tem que ter até Jesus voltar é equilíbrio na fé. Não corra atrás dessas novas revelações. O período revelacional já foi fechado em Cristo Jesus. Hebreus nos deixa de um modo bastante claro que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, primeiramente aos pais ou aos patriarcas, desde Adão até Moisés. Depois falou pelos profetas, de Moisés até João Batista, até Malaquias. E nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, né, o Ser Supremo sobre todas as coisas, porque Jesus é a expressão exata do Ser de Deus. Então, aquilo que nós recebemos da revelação através de Cristo é suficiente, e não é à toa que Apocalipse, a última revelação, é justamente a revelação de Jesus Cristo, que foi dada para ensinar os seus, através do seu anjo,
por intermédio de João, das coisas que haveriam de acontecer desde a época da igreja primitiva até o final. Então, irmãos, não vos demovais da vossa mente a crença das Escrituras, não vos perturbeis, seja por nova revelação, seja por palavra, seja por epístola, inclusive como se procedesse do apóstolo Paulo, supondo que o dia do Senhor tenha chegado, porque ainda não chegou. Então, esse equilíbrio na fé, de colocar, de fundamentar a sua fé na palavra de Deus e não em novas revelações, é fundamental para que você possa ser encontrado realmente irrepreensível, de modo santo, em santo procedimento, em vida piedosa, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, a primeira postura aí é que ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque a volta ou a vinda de Jesus, a nossa reunião com Ele, só vai acontecer depois que vem a apostasia, e por isso o equilíbrio na fé é fundamental, porque se você não tiver equilíbrio na fé, na hora que a grande tribulação bater na nossa porta, a primeira coisa que você vai fazer é desanimar da fé, é desistir da fé. As coisas estão muito difíceis, então eu vou abandonar a fé. Quando eu não era crente, parece que a minha vida era melhor do que agora que eu sou crente. Claro, o crente ele vai ser alvo da perseguição, ele vai ser alvo do conflito e de toda a ira do próprio Satanás e dos seus aliados. Então, irmãos, como nós temos estudado em Malaquias, né? A nossa fidelidade para com Deus, nosso equilíbrio na fé não está pautado em provisões que o Senhor porventura nos dê nessa época, ou nesse tempo, durante esse período, mas sim na certeza de que Deus é Deus, e de que a prova do amor de Deus está no fato de que Ele nos escolheu, de que Ele nos amou. Paulo vai usar esse referendo lá no verso 13, veja o que diz aí no verso 13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o equilíbrio na fé tem que estar fundamentado nas sagradas Escrituras, na verdade de Deus, porque é justamente estando fundamentado na verdade é que nós suportaremos as dificuldades do tempo do fim e não seremos contados entre os apóstatas, né? Aqueles que se apostarão da fé, e que diante da revelação do homem da iniquidade, do filho da perdição, nós não vamos abandonar a nossa crença. A palavra do Senhor diz que dias difíceis virão para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Paulo mesmo vai dizer que todos aqueles que querem viver de modo piedoso em Cristo serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus disse que o mundo nos odiaria, e que nós seríamos perseguidos, e que até poderíamos ser mortos por causa da nossa fé. Logo, como que eu devo viver até o final dos tempos? Com uma fé equilibrada, um equilíbrio na fé, sabendo das promessas do Senhor, sabendo da soberania do Senhor, sabendo da eleição do Senhor, sabendo das sagradas Escrituras, das sãs doutrinas, e assim, independente das circunstâncias, continuar a minha caminhada na certeza de que a promessa do Senhor é uma realidade para mim, e até a vinda do Senhor, ou até o dia que Ele me chamar. Segunda postura que eu tenho que ter durante esse período da espera. Segunda postura, além do equilíbrio na fé, o que mais eu preciso ter até Jesus voltar? Do verso 7 em diante, nós vamos ver que a ênfase dada pelo apóstolo Paulo é quanto à vigilância. A primeira, então, é o equilíbrio na fé, o seu fundamentar na fé. A segunda é a vigilância na verdade. Veja aí do verso 7 em diante, Paulo vai dizer a respeito dessa questão da manifestação do inimigo, né? E da operação do erro. Nós já estudamos isso em escola dominical, por isso nós não vamos aprofundar muito nisso, mas vamos ver a postura que Paulo quer que tenhamos diante dessa realidade. Vai dizer assim no verso 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
Ou seja, a ação de Satanás, os seus aliados, em confrontar a igreja, em perseguir a igreja, em tentar desanimar a igreja, trazendo heresias para a igreja e perseguição para a igreja, isso já está acontecendo. Paulo já diz, desde esses dias já está acontecendo. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Apocalipse, né? Deus colocou um anjo lá segurando tudo isso. E então será de fato revelado o iníquo, que também já vai ser derrotado. Paulo já deixa claro aqui: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Mas antes de Jesus vir e matar esse iníquo então vai aparecer. Esse ministério da iniquidade opera, e num momento específico, então, o filho da perdição será revelado, o homem da iniquidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Porque o iníquo, o filho da perdição, né, como é aqui chamado, tanto o anticristo como o falso profeta lá de Apocalipse, fazem parte da manifestação desses aliados de Satanás, que nós sabemos que é a besta que emerge do mar, todo o poder governamental, né? Então essa esperança de que nós teremos governantes extremamente justos e que vão resolver o problema da injustiça do mundo, meu amigo, quanto antes você sair dessa sua crença, melhor. Todo o sistema político, governamental, bélico deste mundo, seja aqui no Brasil, seja lá com Trump, com Joe Biden, seja lá com pode falar o Mr. Bean de presidente do primeiro-ministro da Inglaterra, e pô, sei lá, o Fabinho que gosta, o Bon Jovi de presidente dos Estados Unidos, não vai mudar nada, porque o sistema político-governamental está nas mãos de Satanás. É um dos instrumentos de Satanás para perseguir a igreja. É um dos instrumentos de Satanás para perseguir os eleitos de Deus. Além disso, nós vimos, já estudamos esse Apocalipse, que além da besta do mar, a besta da terra, que são as filosofias, as falsas religiões, e a toda religião que não tem na Bíblia como a única regra de fé e prática, que precisa de um texto a mais, ou seja, tem a aparência de Cristo, tem a aparência do Cordeiro, mas a voz é do dragão. Irmãos, a solução também não está na religiosidade, a solução também não está nas religiões, ou nas filosofias, ou nas religiões milenares, como agora é o modismo, né? Não está nisso, porque isso também é um instrumento nas mãos de Satanás para enganar a igreja, para trazer heresia, para trazer libertinagem, para trazer falsas doutrinas para dentro da verdadeira igreja, e que a igreja tem que estar atenta a isso, a esses falsos profetas, a esses falsos mestres. E também a própria Babilônia, a grande prostituta, que é o sistema mundo que assedia todo mundo a suprir o seu prazer, né, correr atrás do suprimento do seu prazer, também está nas mãos de Satanás. Por isso que a Bíblia manda que nós devemos amar a Deus e sermos inimigos do mundo, porque o mundo está nas mãos da inclinação dos aliados de Satanás. Por isso, irmãos, o mistério da iniquidade já opera, e a solução não está nem no poder político, nem na religião, e muito menos no sistema mundo, que está pior a cada dia. A ideia que Paulo vai dizer é o seguinte: vigie na verdade. A única coisa que vai nos sustentar diante de todas essas opressões, diante de toda a operação do erro, diante de todos os prodígios de mentira, de todos os sinais e manifestações do poder segundo a eficácia de Satanás, o único modo para eu permanecer firme, fiel, ser achado em santo procedimento, piedade, crescendo na graça, no conhecimento, de modo irrepreensível, é vigilância na verdade, nas sagradas escrituras, na sagrada palavra de Deus. É nesse sentido então que ele vai dizer. Ele continua então, o verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vida.
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, e ele vem com todo o poder, com sinais e prodígios, inclusive, como disse lá Jesus, se possível, para enganar até os eleitos. E ele diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem. Agora preste atenção nessa frase: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A única maneira de suportar todo esse mistério da iniquidade e até mesmo o aparecimento do iníquo, irmãos, é estarmos acolhidos na verdade, no amor da verdade. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que é a verdade? E vamos lá, em 2 textos aqui rapidinho, para que você possa fundamentar isso. João 17, Evangelho de João, volta aí um pouquinho, capítulo 17, o verso também é de número 17. João 17, verso 17, nos diz assim: Jesus pedindo, na sua oração: santifica-os na verdade. Esse é o pedido de Jesus. E aí ele diz o que é a verdade: a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, é a verdade revelada do Senhor. E essa palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. Por isso, volte um pouquinho aqui, João 14, você vai ver o que é a verdade. João 14, verso 6 diz: respondeu-lhe Jesus, o que está escrito aí? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Cristo. O Cristo encarnado, que revela a expressão exata de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, voltando aqui para 2 Tessalonicenses, aqueles que não acolheram o amor à verdade, aqueles que não acolheram o amor das Sagradas Escrituras, da palavra, aqueles que não acolheram o amor do próprio Cristo, esses não serão salvos, serão enganados pelo mistério da iniquidade, estarão correndo atrás de sinais, de poder, de prodígios. Não é à toa que tem um monte de gente que pula de igreja em igreja. Olha, aquela igreja lá está fazendo sinal, tem um pastor poderoso lá, ele ora, está curando gente. Irmãos, os sinais de cura, de manifestações sobrenaturais cessaram com o fim do período apostólico. Tinham como objetivo de servir de credencial para o apostolado. Os sinais, com o término do período apostólico, cessam. Porque agora o fundamento da nossa fé tem que estar na verdade, nas Sagradas Escrituras. Porque Deus permite, você vai ver aqui, que Deus é quem manda essa operação do erro, permitindo que essas pessoas operem esses sinais, prodígios, dentro desse engano de Satanás, para serem conduzidas ao erro. Desde o final do ministério terreno de Jesus, você já vê essa transição, quando Tomé chega para Jesus e diz: eu só vou crer se eu tocar. E aí Jesus aparece para Tomé e fala: então toca aqui, meu filho, toca aqui no irmão, toca aqui do meu lado. E aí Tomé toca e diz: Senhor Deus meu. E Jesus fala: porque se me tocou, agora você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. A verdadeira fé tem que estar na palavra do Senhor, não naquilo que eu vejo. Porque os sinais podem ser manipulados, mas a Sagrada Escritura, irmãos, ela está em plena coerência, ela se completa. Eu posso até pegar um texto e tentar multiplicar esse texto, mas quando eu vou aplicá-lo no ensino geral das Escrituras, eu vou ver que aquela forma que eu fiz está errada. Então a própria Escritura é a segurança, é o crivo de segurança para me conduzir à verdade. Então o que eu tenho que fazer até Jesus voltar? Vou ficar dando ouvido, procurando sinais? Pastores que ficam fazendo aí, primeiro, vou procurar novas revelações, novo Espírito, quer palavra por Espírito, qualquer situação que traga a respeito das questões do fim do tempo? Não vou. Eu vou permanecer no equilíbrio da fé. Segundo, eu vou ficar correndo atrás de sinais, prodígios e poderes? Não, porque eu sei que isso é manipulado e que nos nossos tempos é usado ou acontece segundo a eficácia
do próprio Satanás, que tem como objetivo te enganar, para você não acolher a verdade. É isso que está dizendo no verso 11. E por esse motivo, verso 11 vai dizer também, é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja, irmãos, até Jesus voltar, a segunda postura cristã que você tem que ter até o período do fim dos tempos, é vigilância na verdade. Sinais, poderes, novas situações vão acontecer na igreja em todos os tempos. O único modo de você saber se isso vem de Deus ou não, é olhando para a Bíblia, é olhando para as Escrituras. O que Paulo diz é que, primeiro, equilíbrio na fé, e essa fé vai estar em quê? Na palavra. Vigilância na verdade. O que é isso? Conhecimento e vigilância na palavra. A Bíblia é a nossa fonte de segurança. Se a gente der ouvidos a novos ensinos, a novas revelações posteriores do tempo dos apóstolos, se a gente der ouvidos vistas aos sinais e prodígios que estão acontecendo por aí, nas religiões, nas diversas religiões por aí, e esquecemos das Escrituras, nós estaremos acolhendo a injustiça ao invés da verdade e da justiça, que é a palavra do Senhor. E a terceira postura que o apóstolo Paulo menciona, que todo cristão deve ter, todo verdadeiro cristão deve ter durante a espera do fim dos tempos, está aí registrado no verso 13 até o verso 17, que é justamente a firmeza na prática cristã. Você tem que tomar cuidado com a sua fé, você tem que ter cuidado com a verdade, e você tem que ter cuidado agora com a sua prática. Firmeza na prática cristã. Ou seja, você não pode dar ouvidos a qualquer ensino que venha por aí, você não pode seguir por vistas dos sinais que porventura você vê por aí, mas você deve permanecer firme na prática que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras te indicam. Vamos ver, verso 13 em diante. Entretanto, ele está falando entretanto, porque é o seguinte: aqueles que abraçaram a mentira, aqueles que estão correndo atrás dos sinais, poderes e prodígios da mentira, esses não serão salvos, ok? Porque eles não amaram a Bíblia, não amaram Jesus, não amaram a verdade. Entretanto, os de Tessalônica, os irmãos da igreja, dessa igreja modelo, eles deveriam, Paulo deveria louvar a Deus pela vida deles, porque eles estavam agindo de um modo diferente, eles estavam abraçando a verdade, eles estavam tendo equilíbrio na fé, eles estavam sendo vigilantes na verdade. Então Paulo vai dizer: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, mais uma vez, na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, que é a verdade, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, preste atenção agora nessa expressão: permanecei firmes. Firmeza. E permanecer firme no quê? E guardai as tradições que vos foram ensinadas, que seja por palavra, seja por epístola nossa. Pastor, que tradição é essa? Veja que no começo ele estava dizendo que estava ouvindo novidades, e que ele exorta a igreja de Tessalônica a não assimilar essas novidades vindas, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. E portanto, quando ele diz permanece nas tradições, ele diz: permanece naquilo que já foi revelado, permanece naquilo que já foi ensinado, permanece naquilo que nós já te ensinamos. Então você vai ver que isso fica claro daqui a pouquinho. Então, quando ele diz no verso 15: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, quer por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração
e vos confirme, presta atenção, em toda boa obra e boa palavra. Então, quais são as tradições que ele está falando? A boa palavra, ou as tradições de crença nas Escrituras e da prática naquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, a terceira postura que o apóstolo Paulo vai nos trazer, irmãos, para que todos os crentes devem ter enquanto esperam a chegada da vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, é a firmeza na prática cristã, ou seja, na firmeza da boa obra e da boa palavra, ou que ele sintetiza na expressão das tradições, né, que recebeu e que foi ensinada pela palavra e por epístola reconhecidamente do apóstolo Paulo. Nesse sentido, irmãos, nós podemos então observar que enquanto estamos aguardando o Senhor, cientes de que a palavra já foi revelada, então equilíbrio nessa fé, cientes de que a palavra é que nos ensina, então vigilantes na verdade, devemos agora permanecer em firmeza de prática, em firmeza das boas obras e em firmeza da pregação da boa palavra ou das tradições que recebemos por meio das Escrituras. Firmeza na prática cristã, porque todo bom cristão, ou todo cristão verdadeiro, ele vai ser ensinado, educado pelas Escrituras, a fim de que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o que eu vou ficar fazendo até Jesus voltar? Vou estar firmado na prática cristã. Ou como Pedro vai dizer, vivendo em santo procedimento e piedade, crescendo no conhecimento e na graça, vivendo de modo irrepreensível, de modo santo, de modo obediente, apressando a volta do Senhor, ou seja, cumprindo com a missão que o próprio Deus me confiou. Firmeza na prática cristã. Desse modo, irmãos, nós podemos concluir que nós temos que ter alguns cuidados na nossa época. Primeiro, cuidados com as novas revelações, mesmo que seja por Espírito, por palavra, por epístola, ou como Paulo vai dizer, mesmo que apareça um anjo te trazendo uma palavra nova, uma nova revelação, jogue fora, seja anátema, despreze, não acredite nisso, não assuma isso. Tudo o que nós precisamos saber, o Senhor Jesus já nos revelou na sua palavra, e a última palavra foi justamente do Apocalipse. Por isso que nós lemos aqui no início do nosso culto, Apocalipse 22, que diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. No final ainda, na conclusão do Apocalipse, é dito: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas nesse livro. Aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor, amém, vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós já temos a revelação completa. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e portanto as Escrituras que temos hoje é justamente aquilo que Deus queria se revelar a nós. Devemos então, equilibrados nisso, rejeitar, rechaçar toda e qualquer nova revelação, tudo aquilo que veio após o período apostólico, terminando no ano 100. Então, todas as revelações posteriores, islamismo, mormonismo, revelações novas vindas
da onda pentecostal e neopentecostal, escritos de Ellen White, são revelações posteriores. A exortação da Bíblia em vigor, antes de estudo, é dizer: olha, mesmo que venha um anjo, mesmo que chegue o Espírito, palavra e epístola, fuja disso. A revelação que você precisa guardar é aquela que termina, que finda em Cristo Jesus. Isso então te conduz a fugir de muitas religiões que não tem na Bíblia a única regra de fé e prática. Toda religião que precisa acrescentar alguma coisa a mais, além da Bíblia, você deve rechaçar. Ou a Bíblia é a verdade e suficiente para tudo, ou nós estamos perdidos. Mas a Bíblia diz que amar a verdade, acolher a verdade, é o único modo de sermos preservados durante esse período. Jesus mesmo disse que muitos falsos profetas viriam, falsos mestres se levantariam, falsos cristos se apresentariam, mas que nós deveríamos ser santificados na verdade, e a verdade é a palavra. E Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra, Jesus é a revelação explícita da palavra. Portanto, as Sagradas Escrituras é a nossa única fonte de fé e prática, e a nossa única fonte para nos preservar durante esses dias maus, para nos preservar durante esse tempo do fim ou desses últimos dias. Então, cuidado de ficar seguindo revelações por aí. Segunda coisa que você tem que ter cuidado em firmar a sua fé nas vistas, por aquilo que você vê, nos sinais, nos prodígios, nas manifestações. Irmãos, os sinais tiveram um tempo específico durante o período da revelação. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver que em Moisés e Josué houveram sinais para confirmar a palavra que estava sendo pregada. Depois Elias e Eliseu é o segundo momento em que Deus permite os sinais para comprovar que a palavra dos profetas era verdade e que havia profeta de Deus em Israel. E o último período dos sinais, como credencial inclusive para os apóstolos, se dá com Jesus e os apóstolos que ele escolheu. Findou o período apostólico, os sinais findaram, porque agora nós devemos seguir não por sinais, não por vistas, mas pela palavra, pela Sagrada Escritura, que foi revelada e findada durante o período apostólico. Acolha a verdade é a palavra, a verdade é o próprio Cristo. E por fim, como crente verdadeiro, realize boas obras e pregue a boa palavra. Até Jesus voltar, as exortações tanto do sermão escatológico, quanto de Apocalipse, quanto de Pedro, quanto de Paulo, é justamente santidade, vigilância e utilidade, produtividade, servir ao Senhor, gastar os nossos dias servindo e cumprindo a missão de que o Senhor mesmo nos outorgou e que o Senhor mesmo nos chamou para fazer. E que assim a gente permaneça firme nessas tradições. Que tradições? Não tradições de homens, mas a tradição que é a palavra, que é o ensino das Sagradas Escrituras, para que o nosso coração seja consolado pelo Senhor durante esses dias. E por que ele fala de consolação, né? Deus deu a eterna consolação e boa esperança, porque o tempo do fim, irmãos, para os verdadeiros cristãos vão ser tempos difíceis, tempos que nós vamos precisar de conforto e consolo. E é por isso que você tem que estar firmado na palavra, não em novas revelações, não em sinais, prodígios e manifestações, e muito menos nas suas próprias forças, mas na eleição de Deus que nos escolheu desde o princípio para a salvação, para as boas obras e para a pregação da boa palavra. Que assim possamos ser achados em santo procedimento e piedade, crescendo na graça e no conhecimento, sendo irrepreensíveis, firmados tão somente nas Sagradas Escrituras, com equilíbrio na fé,
com vigilância na verdade e com firmeza na prática das boas obras e da boa palavra. Que Deus assim nos abençoe. Amém?